Bem, boa tarde, né, a todos, né, todas e todes. Feliz de estar aqui com o Paulo, trazer o Paulo para esse grupo da cátedra, Paulo, que é um grupo que me acolheu e eu tenho aprendido bastante. Então, muito bom também ter a possibilidade de compartilhar aqui com vocês, né, meus colegas aqui de estudo nesse momento, um pouco dessa trajetória, né. A gente vai dividir aqui um pouco nosso trabalho, mas eu também não quero me alongar para a gente poder escutar aí o Paulo, né? Que é nosso convidado especial, né? Eu estou compartilhando aqui minha tela e estou trazendo um trabalho que eu desenvolvi em Porto Alegre, né, nos anos 90, em 94, ainda como uma estudante de terapia ocupacional, mas que já fazia, né, um trabalho de educação popular, cultura e de base comunitária. Então, acho que eu vou tentar trazer aqui alguns diálogos, Judite, que a gente vem conversando no interesse, né, da cátedra da questão freiriana, né? Esse aqui é um portfólio antigo, né? Esse trabalho ainda quando eu era mais artista do que gestora, né? Todo feito à mão, na época a gente não tinha essas questões todas que hoje a gente tem nos computadores, né? Então, um trabalho também, uma parte que registra um pouco o meu perfil, né, de atuação no campo das artes. Eu vou apresentar para vocês um início, né, da implementação dos serviços substitutivos em Porto Alegre, né? Os serviços substitutivos são substitutivos ao manicômio, né? Então, um desses serviços é o CAPS, né? Aqui vocês estão vendo eu fazer oficina de artes na periferia de Porto Alegre, com jovens de periferia e trabalhavam com interferência urbana. E quando eu fui fazer o meu estágio, então, na saúde mental em Porto Alegre, enquanto terapeuta ocupacional, eu levei essa ocupação do espaço público para a saúde mental. Então, aqui o que vocês estão vendo são dois começos, inícios, né, esboços de alguma tentativa de se aproximar dos usuários, né, e conversando com eles a questão da arte, do espaço urbano e trabalhando também uma familiarização ali dessa relação, né. O trabalho de cima é do Cláudio Gomes, vocês veem que ainda é um muro antigo, mal cuidado, é um exercício, não é um muro para uma pintura mural, mas era um começo de uma parceria que se construía, né? Bem, aqui era o espaço que a gente ocupou no processo de transição. É uma casa que parece ter um aspecto muito ruim, mas hoje ele é um centro cultural e ela ficava bem na frente do maior parque da cidade de Porto Alegre, no espaço central, né? Então, acho que isso é importante dizer, né? É tratar, né? É cuidar da saúde mental no espaço público, no centro da cidade, nos ambientes culturais, na vida urbana, né? Então, a gente está falando aqui de cultura, de arte, de cidade. E aqui é um lado de fora desse muro, né? Pintado assim, sem nenhuma pretensão, mas com exercício, né, de uma brincadeira de sair de dentro para fora dos muros e começar a ocupar o espaço urbano. Quando a gente começa a pintar do lado de fora, com esses restos de tinta, com esse trabalho ainda muito frágil, o que acontece? Acontece um impacto, né, na comunidade que não entendia muito quem eram aqueles novos vizinhos, quem era aquele povo que estava chegando, né, aquele povo um pouco diferente, né, aqui é uma zona super boêmia de Porto Alegre, né, cheia de bares e tal, restaurantes, um espaço, uma vida cultural intensa. E aí começa então uma relação a partir desse muro, que as pessoas vão perguntar para a gente o que a gente está fazendo. E aí então começam os vizinhos a chegar perto do muro, perguntar que lugar é esse, que casa é essa, quem são essas pessoas. E nesse muro a gente foi conversando com a comunidade para entender que o universo era esse da saúde mental. E o mais legal é que aqui na frente dessa foto aqui, né, do outro lado, tinha uma loja de ferragens, né? E o dono da loja de ferragens viu que a gente estava muito mal de material e ele acabou nos dando material para a gente desenvolver o nosso trabalho. E essas pessoas a gente levava para elas entrarem dentro da casa e conhecerem esses usuários e o que era a proposta desse espaço, né? Que era um princípio de moradia, porque era a pensão protegida e ela estava em transição, né? Que é um outro serviço substitutivo, e começando a iniciação do serviço do Centro de Atenção Psicossocial.
Aqui começa, então, o trabalho do Claudinho a aparecer de outra forma, né? Ele tinha um trabalho que era basicamente linhas, né? Ele tinha um desenho rápido, e ele desenhava muitos bichinhos e ele escondia embaixo do colchão, né? Então, essa foi um desafio de tirar esses bichinhos debaixo do colchão e colocar no espaço urbano, colocar de uma forma pública na cidade, auxiliando a construção com outro olhar à saúde mental. Aqui foi um exercício que a gente fez, né? Isso aqui é um xerox, né? Um xerox de uma camiseta. Talvez o Paulo tenha essa camiseta, né, Paulo? Desse acervo grande, que foi um trabalho de colagem, né? A gente tinha muitos papéis de seda, eu passei para o Claudinho, pedi para ele desenhar os bichinhos, e ele fez 80 bichinhos, eu recortei todos esses bichinhos do papel de seda e coloquei em cima de uma mesa e pedi para ele escolher um fundo, e ele foi compondo vários fundos, vários quadros, né, várias colagens com esses bichinhos. E essa a gente transformou numa camiseta, que foi uma camiseta super vendida no Rio Grande do Sul e no Brasil, no segundo encontro da luta antimanicomial que teve em Minas Gerais, né? Esse trabalho traz para o Claudinho uma possibilidade de começar a compreender o que é essa negociação também com essa autonomia desses recursos, né? Por exemplo, quando a gente foi perguntar para ele quanto que ele cobraria por essa arte, ele não sabia cobrar, porque ele viveu 30 anos institucionalizado, né? 20 basicamente, talvez 25, dentro de uma instituição psiquiátrica, né? E aí, então, ele queria cobrar R$ 9, e foi longas conversas até ele entender que R$ 9 era muito pouco, porque R$ 9 para ele era o suficiente para ele comprar 2 cafezinhos e 3 carteiras de cigarro naquela época, que era a única questão, né? As únicas coisas que ele entendia que aquilo fazia parte do cotidiano, que era algo que fazia ele sair para a rua e se relacionar com o espaço comunitário, né? E aí tem várias conversas em relação a isso, tem histórias engraçadas, e aí a gente acaba convencendo o Claudinho a partir de falar para ele que o designer, né, vai ganhar R$ 120, eu estou falando isso de 1994, né, como é que ele ia ganhar R$ 9? Então a gente acabou pagando R$ 200 para ele na arte, e a cada 100 camisetas, 10 camisetas eram para ele, e ele vendia essas camisetas. Chegou a casa inteira, a reforma psiquiátrica inteira do Rio Grande do Sul, todo mundo tinha a camiseta do Claudinho, e com esse recurso ele viajou de avião para o segundo encontro da luta antimanicomial. Então, assim, nós estamos falando de uma pessoa que queria cobrar R$ 9 para comprar o café e o cigarro na esquina, né? Mas que consegue, com esse recurso, viajar de avião pela primeira vez depois de 30 anos institucionalizado. Isso aqui, então, gente, é quando a gente começa a expandir um pouco esse trabalho e começa a achar outros suportes, né? Eu faço aqui um mural com ele, né? Vocês estão vendo que, se vocês olharem de perto as fotos, vocês vão ver que tem marcas, né? Porque era um papel pardo que a gente tinha, então ele era fino. Então eu perguntei para ele, ele já entendia o que era fundo, o que era contraste, o que era, né? E aí eu perguntei para ele o que ele queria de cor de fundo, ele verde. Então nós pintava, né? Os estagiários, a gente pintava o fundo de verde, colava as tirinhas, né? No muro, e ele desenhava e fazia esse trabalho. E quando a gente foi colar esse trabalho virou um painel de 2 metros de 2 metros de altura com 6 metros de comprimento. Então aqui vocês estão vendo alguns detalhes desse trabalho, e que aí a gente coloca em pleno mercado público na cidade de Porto Alegre para o ato público que a gente fez no 18 de maio de 1994, porque 18 de maio é o dia da luta antimanicomial no Brasil, né? Então, esse trabalho, quando ele sai da casa e ele vai para o espaço público, no centro da cidade, que a gente reuniu muitas pessoas, mais de 200 pessoas, o Claudinho ele fica sentado todo o tempo ali, admirando o trabalho dele em pleno centro urbano, né? E daí ele não quis sair, ele não quis participar de nada, porque ele estava encantado com essa possibilidade de ver esse trabalho dele no espaço urbano. Isso vai movimentando, vai criando novas construções de subjetividade do Claudinho no próprio espaço urbano, na cidade, né? E aí a gente vai ampliando. Aqui é uma matéria que sai, né, a Rosina Duarte,
ela estava passando nesse dia, ela viu esse movimento grande, né, porque a gente fez um debate público sobre luta antimanicomial e reforma psiquiátrica, no centro da cidade, na esquina democrática, e não era o dia dela fazer não era o dia dela de fazer reportagem, né, coberturas e tal, mas ela ficou tão encantada com o painel, com tudo que estava acontecendo, que ela começa essa reportagem falando do trabalho do Claudinho: dinossauros, insetos, peixes, pássaros, animais domésticos, selvagens, humanos, casas de cores vistosas desenhadas sobre o imenso painel enfeita o mercado público de Porto Alegre. E aí ela fala essa espécie de retrato da vida do autor Cláudio Gomes, que ficou o tempo todo ali assistindo e admirando o seu trabalho, né? E esse impacto dessa arte no espaço público. Aqui é só para relatar, mostrar aqui para vocês alguns outros momentos desse dia, das oficinas. Aqui embaixo, esse trabalho de baixo é um trabalho dos meus alunos da periferia que faziam murais, né, comigo. Eu contei para eles que ia ter esse evento e eles quiseram também contribuir criando esse mural, discutindo reforma psiquiátrica e saúde mental, né? E aqui para vocês terem ideia da população imensa que a gente mobilizou, né, no centro de Porto Alegre. Bem, a partir disso nós estamos aqui, Claudinho, Fred Maia, nosso amigo, né, Paulo, lá, nós no segundo encontro da luta antimanicomial, nós visitando Ouro Preto, né, e aqui embaixo eu com o Claudinho, ele tirando as coisas lá também na casa que a gente ficou, no segundo encontro da luta antimanicomial, mostrando porque a gente estava expondo esse trabalho. Então aqui, como eu falei para vocês, ele viajou de avião, ele circulou, né, a gente circulou esse trabalho. O Fred Maia conheci nesse encontro e ele fazia oficinas de literatura num CAPS em São Vicente. Meu amigo até hoje, parceiros, né? Meu amigo irmão. Aqui, então, a gente trocando suportes, né? Aqui o Claudinho, essa tela que está aqui atrás de mim, né? Eu tinha muitas telas, então eu dava uma tela, ele pintava uma para mim, ele ficava com duas, e assim a gente ia construindo também os suportes desse trabalho artístico dele, né? Aqui é um muro de uma creche, né, do qual uma pessoa queria que eu levasse os adolescentes para pintar esse muro, só que a creche era do Estado, o projeto era da Prefeitura, eram de partidos diferentes, não poderia botar a marca da Prefeitura aqui. E aí eu falei para ela desse trabalho que eu fazia com o Claudinho, ela foi lá, viu o painel, viu as obras e tal, se encantou, ela era psicóloga, né, colega da Roberta, e a gente fez esse trabalho com o Claudinho, né, a foto não é muito boa, mas é a que sobrou e a que foi escaneada, né, e aqui também ele escolheu um fundo rosa, um fundo laranja, a gente fez a pintura do fundo laranja e ele começou a desenhar. E aqui ele já não deixava mais a gente pintar, porque a gente ia estragar a obra dele. Então a gente só pintava o fundo, porque antes a gente ajudava ele, tinha que negociar muitas vezes. Isso também foi um trabalho importante, porque isso foi levando toda uma relação com o espaço urbano também, a saída do CAPS, às vezes ele ia de moto com outro oficineiro, né? Às vezes ele ia de ônibus comigo, às vezes ele ia a pé. E aqui foi muito importante, porque vocês pensam que o Claudinho, ele vinha de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, e quando ele foi apresentando, né, algumas manifestações de algum tipo de transtorno psiquiátrico, ele era aquele louco apedrejado, né, gente, na cidade do interior, né? Então, e era considerado violento, porque, claro, que a pessoa que leva uma pedra também pode reagir, né? E aqui, então, foi toda uma convivência com crianças, porque as crianças, cada dia que chegavam, esse trabalho durou um mês, né? Porque a gente ia e voltava e começava o trabalho. Era muito legal ver a reação das crianças. Olha, tem um pato agora, tem um dinossauro. E a gente também pintou esse muro por dentro com as crianças, né? E a gente comia com as crianças, tomava o lanche com as crianças, e o Claudinho teve essa vivência também com esse grupo. Então a gente foi escalonando esse trabalho, né, dando escalas para esse trabalho. Não tem aqui, mas a gente também pintou um outdoor no Centro Municipal de Cultura de Porto Alegre. Então isso também era uma marca, né, de colocar a produção, né, da linguagem artística, estética, né, da saúde mental também dentro, né, no espaço cultural da cidade, né. Então isso também foi uma conquista. Eu ainda tenho que achar essa foto
que se perdeu. E aqui é um retorno à cidade dele, depois de muitos anos, ele com o prefeito, com a irmã, comigo, né, a gente pintou esse projeto, esse mural, porque a irmã dele, que acompanhava esse trabalho que ele fazia, disse: poxa, Patrícia, minha família não acredita que o Claudinho pinta muro, que ele viajou de avião, que ele faz camiseta, que ele virou um artista, né, e que está se sustentando com esse trabalho. E a gente queria muito fazer esse trabalho com ele na nossa cidade. E foi um encontro muito bonito, porque juntou toda a família, foi no carnaval, eu peguei meu carnaval e fui para lá. E a gente, era quando eu podia, e a gente era o único muro, porque é uma cidade tão pequena, porque ela não tinha muros, né? Só tinha esse, que não é o muro ideal, que é de um campinho de futebol, de um estádio de futebol da cidade. E ele aqui na frente, vocês vão ver que tinha uma praça. Então a gente entendeu que era, além de ser o único muro, tinha uma praça, né? E isso poderia também compor com a praça. E aí esse trabalho, então, a gente pintando, os pais, a mãe pintou, os irmãos pintaram, esse reencontro dele com a família foi muito bacana, né? E aí tem várias histórias também, né, de colegas de infância que chegaram perto dele perguntando: nossa, você não é o Cláudio, o Claudinho, o Cláudio Gomes e tal? E ele: sim. Ah, então o que você está fazendo? Não, hoje eu pinto muros em Porto Alegre, né? E agora eu vim fazer esse projeto aqui em Arambaré. Então o discurso, né, as identidades, né, novas novas performances vão se constituindo a partir de então, né? Aqui também um pouco a dimensão, né, desse trabalho para vocês verem. Ali ele assinou Cláudio Gomes. E aqui, então, depois eu comecei com ele a criar uma série de brinquedos, né, infantis. Aqui é um joguinho de Cinco Maria, tinha esse folderzinho, né, tudo muito caseiro, né. Eu fui morar em Florianópolis, mas eu vinha uma vez por semana, eu estava em Porto Alegre, e a gente montou um ateliê dentro da minha casa e a gente desenvolvia esse trabalho e com isso também kits de bordados, né, e móveis de EVA com esses bichinhos dele. Ele ganhou muito dinheiro fazendo isso. Ele ganhou, assim, ele vendeu muito, ele vendia muito nas feiras, na economia solidária, etc. E isso foi fazendo também com que ele depois foi me visitar em Florianópolis, né? E a gente foi na Câmara dos Deputados, porque eu tinha um deputado em Santa Catarina que era da luta antimanicomial. A gente fez uma série de viagens e apresentamos esse trabalho. Ele pôde também me visitar e etc, né? Porque a gente teve um vínculo muito legal. E aí uma das coisas importantes, né, é que quando o Claudinho estava lá na pensão protegida, que depois estava nesse processo de transição do CAPS, é muito comum nesses espaços as pessoas viverem muito de restos, né? Resto de tinta, resto de material, resto de fios, restos. E uma vez ele estava bordando, né? Essas coisas de que a gente, de criança, um patinho com bandeira do Brasil, é uma bandeira do Brasil e tal, esses bordados prontos, né? E eu falei para ele: poxa, seria muito legal que tu bordasse os teus desenhos, né? Porque aqui também tem toda uma história de valorização da identidade pessoal, né? De trazer as referências estéticas, né? E o quanto que isso vai construindo também o trabalho. Então tem uma pedagogia também aqui por trás desse trabalho, né? Uma pedagogia da arte, né? De um desenvolvimento estético artístico, né? Cada momento desses também tem uma intenção, né? E aí quando eu viajei, né, depois eu voltei para encontrar com ele para combinar a nossa ida a Florianópolis. Ele mostrou esse trabalho que para mim é o mais significativo, porque isso é o que ele cria a partir de todo esse desenvolvimento desse trabalho artístico de arte e educação que a gente foi desenvolvendo. Então esses são os bordados do Cláudio Gomes. Quando a gente teve lá em Arambaré, né, o prefeito, a gente não tinha combinado isso, porque o importante para a gente era que ele fizesse a pintura, reencontrasse a família, os amigos, né, e voltasse à cidade. Ele frequentava a cidade e visitava a família, mas ele pouco circulava na cidade, mas não estava ali também se apresentando enquanto Cláudio Gomes, um cara que fazia um trabalho de arte bacana, né? Então esse retorno foi muito legal, né? E
o prefeito, ele chega e convida a gente para tomar um chimarrão, né, na casa dele, no fim de tarde, e sem a gente ter combinado antes, o prefeito pergunta para o Cláudio quanto que ele quer por aquele trabalho. Eu sempre conto essa história porque eu fiquei um pouco apreensiva, pensando que ele ia dizer que ia ser R$ 9 ia tá bom, né? E chamei ele várias vezes na área, na entrada da casa, para a gente combinar esse preço, né? E ele enrolou o prefeito umas 2, 3 vezes enquanto o prefeito perguntou, e depois, uma quarta vez, ele disse, não, eu quero R$ 200. O prefeito ficou assim meio... achou estranho, né? Achou que era muito, talvez, né? Não pensou nisso, e ele falou, não, eu quero R$ 200, porque agora eu pinto muros em Porto Alegre. Ele sempre falava isso, que agora eu pinto muros em Porto Alegre, eu viajei para Belo Horizonte de avião, e eu quero continuar viajando e pintando muros, né? Esse trabalho também, esse desenvolvimento, né, desse bordado, ele vai criando um bordado muito próprio, né? Ele fez também com que ele também, e também com recurso financeiro, que ele pudesse mudar esteticamente, né, a sua aparência. Ele não topava mais comprar roupa em lojas usadas, ele começou a comprar roupas, né? Um dia ele chegou até na minha casa todo de marrom e bege, e ele fez um cachecol metade marrom, metade bege, para combinar justamente com um blusão novo que ele tinha comprado, que metade era marrom, metade era bege. Então ele vai também se reorganizando esteticamente, né, nesse exercício artístico, né, de desenvolvimento estético que ele vai trabalhando. Bem, o Claudinho, ele foi de uma importância muito grande para todos nós, né, na reforma em Porto Alegre, justamente porque ele auxiliou, né, nos deu uma força também, né, enquanto colocar isso no espaço urbano, né, então era a contribuição, né, da reforma psiquiátrica na cidade, colorindo a cidade, a partir disso podendo discutir reforma psiquiátrica, né, e podendo estar estimulando, né, que a gente pudesse sair das tradicionais oficinas artísticas, né, que estão e ficam dentro dos ambientes, né, de saúde mental, mas também dialogar com outros espaços, né? A partir daí também se construiu outras experiências, né? Alguns, eu gosto muito desse, alguns usuários começaram a frequentar também o Ateliê Livre da Prefeitura, junto com o Claudio Lee, que era um parceiro, e que começou a criar essas possibilidades, né? Então a gente foi abrindo, né, novas estratégias aí de relação entre cultura e saúde mental. Aqui é uma carta que ele fala um pouco dessa história nossa, né? Em 2009, o Conselho Regional de Psicologia criou um prêmio Cláudio Gomes, então aí é uma releitura do trabalho dele por um artista, que houve um edital para premiar produções artísticas, né, da saúde mental, né? Eu ganhei esse prêmio também de menção honrosa, ele está aqui em cima, essa é uma foto da Kátia, da galera da geração de renda, de Porto Alegre. E aqui a geração POA, que é um outro serviço substitutivo, o outro serviço substitutivo também é a rede de economia solidária, né? Então, falando aí de educação popular, né? A economia solidária, ela é pautada na questão da educação popular. E a gente tem lá em Porto Alegre a geração POA, né? Que é um espaço de trabalho e renda. Aqui é o Claudinho pintando na geração POA, e esse ano a geração POA faz 25 anos, e ela resolveu então, como marca desses 25 anos, homenagear o Claudinho e também, né, o seu João, que também já faleceu, que é esse pedacinho desse quadro que vocês estão vendo amarelo aqui, também aqui na minha casa, atrás de mim. Então aqui são os materiais da geração POA, eu quis compartilhar aqui com vocês para vocês verem que legal que são as gerações, os grupos, né, os trabalhos de geração de renda, todo feito pelos usuários, né, de saúde mental, que agora não são mais usuários, também são oficineiros, porque eles realizam, eles ensinam, né, eles desenvolvem esse trabalho, e aqui são os cadernos, né, aqui os panos de prato, a sombrinha com motivo do Claudinho, velas, cadernetas, né? Eu comprei tudo isso, tá, gente? Veio para mim aqui de Porto Alegre, ia levar para vocês aí se eu fosse para Portugal, mas eu tenho um kit para dar para Paula Amarante, né? Então, para trazer um pouco essa
esse símbolo do Cláudio Gomes também desse trabalho. E aqui para mostrar para vocês um pouquinho da geração Poa, a Kátia, que deve, não sei se ela está nos assistindo lá no Facebook, porque eu não estou acompanhando, e que tem um trabalho riquíssimo, de super qualidade. Eu sou quase sócia remida, compro sempre muitas caixas e produtos, né, da geração Poa. E para vocês verem que legal que é um trabalho estruturado de 25 anos. Tem um super espaço em Porto Alegre. Aqui vocês estão vendo o Capitólio, que é um teatro, um cinema, né? Que foi todo restaurado pela prefeitura e hoje elas têm essa salinha, essa loja, aqui embaixo tem uma imagem da loja dentro do espaço cultural da geração Poa, onde vende esse material. Então, Judite, quis trazer um pouco, a partir dessa experiência, esses caminhos da reforma. Aqui, então, quando eu coordenava o Centro de Educação Ambiental Patrimonial, o primeiro seminário que eu construí, não sei, não estou acompanhando o pessoal no Facebook, mas a Arlete Fante, né, que hoje coordena uma rede, né, de serviços de saúde mental em Porto Alegre, era minha chefe, então quero aproveitar e mandar um abraço para ela, parceira. E a gente fez esse seminário, o Ambiente Patrimônio da Loucura, para comemorar o 18 de maio, dentro de um centro cultural que discutia patrimônio e meio ambiente. As grandes perguntas de provocação era, né, o que causa, né, discutindo o ambiente, a gente trabalhava a partir das 3 ecologias do Guattari, né, a produção da loucura, né, a vida da cidade ou a trajetória histórica, né, do manicômio, né? E discutindo também patrimônio, né? Qual é o patrimônio que a gente tem aí da discussão da saúde mental, né? Ou seja, a história, né, da reclusão, né, dos manicômios, ou novas identidades inventivas que a gente constrói a partir, né, da reforma psiquiátrica e de startar isso. E aí, então, foi quando eu convidei o Paulo Amarante, né, para estar aqui conosco, e a gente fez uma grande programação. Aqui a gente também teve a exposição do Museu da Loucura de Barbacena, a gente também teve, que é tombado, né, como patrimônio, o leprosário do Rio Grande do Sul. Então tinha uma exposição do leprosário, teve a mesa que falava dessa memória, né, dessas instituições de memória, e os debates também provocando aí, né, novas reflexões, né, do desafio da reforma psiquiátrica. Foi muito legal trazer isso para dentro de uma Secretaria do Meio Ambiente e da Cultura, né? Até eu lembro que a gente deslocou o debate naquele ano, junto com a Secretaria de Saúde, né? Ou seja, trouxemos para outros lugares também o debate da reforma psiquiátrica. E fizemos o pré-lançamento do filme Bicho de Sete Cabeças aqui em Porto Alegre. Lembra, Paulo? Com Carrano, com Laís Bodansky, que a gente fez esse debate. A partir daí eu me grudei no Paulo Amarante e a gente fez aí uma caminhada bacana, né? E fizemos Fórum Social Mundial, trouxemos de novo essa mesa Ambiente e Patrimônio da Loucura para um seminário grande que a gente realizou, fizemos um encontro no acampamento da juventude, movimento hip hop, movimento da luta antimanicomial, que é uma história muito fantástica, né, que cruzamos movimentos sociais. E aqui o nosso trabalho que a gente fez no Ministério da Cultura, Loucos pela Diversidade, que foi uma oficina nacional, né, que naquela época com o ministro Gil, né, isso foi uma demanda do Juca Ferreira. O Juca Ferreira é um militante da luta antimanicomial, porque quando ele esteve no exílio, ele viu muitos amigos se suicidarem, ficarem internados em hospitais psiquiátricos, e ele criou também, como quando vereador de Salvador, ele criou o Dia da Luta Antimanicomial, e conhecendo essa minha trajetória, esse trabalho, quando eu estava no Ministério da Cultura, pediu para eu desenvolver um trabalho ligado à saúde mental, e a gente fez pela CID, na época era o Mamberto, e eu chamei o Paulo Amarante, então, na parceria com a Fiocruz, e a gente construiu esse trabalho juntos. E essa oficina, a gente chamou 60 pessoas, né, e daí vale a pena, depois eu acho que o Paulo pode compartilhar o link, e a gente depois coloca lá no Face, para as pessoas acessarem os vídeos, que vamos tratar de ações e diretrizes para uma política cultural para a saúde mental, né, para as pessoas em risco social e sofrimento psíquico. Então, a gente tem ações e diretrizes para a temática do patrimônio, ações e diretrizes para a difusão e ações e diretrizes para o fomento. E depois nós criamos um edital Loucos pela Diversidade, onde a gente priorizou, né,
premiar iniciativas de artistas autônomos e grupos, justamente para a gente poder avançar na reforma psiquiátrica. Bem, eu acabo aqui e deixo aí com o Paulo, então, a continuidade aí da nossa conversa. Não sei se me passei muito aqui no meu tempo, tentei ser rápido. Muito obrigado, Paty. Bem, boa tarde, boa noite aí em Portugal já, né? Quero cumprimentar especialmente a Judite Primo e a Roberta Gonçalves, que me receberam no primeiro momento, depois entrou Maria Monsalvo também, a todas as pessoas que estão participando. Agradecer enormemente a Paty Dornelles, a Patrícia, pelo convite, a possibilidade de reencontrar. Como vocês já viram, nós temos uma história longa juntos, né? Muito bonita, de muita luta, eu acho que de muito fruto, né, Paty? Quero pedir desculpa que no iniciozinho eu saí para pegar uma água, porque a gente ficou batendo papo aqui desde 2 e pouco, e eu nada da água. Como o bate-papo que vai até às 5 horas, pelo menos, ainda naquele iniciozinho eu estava fora da tela. Peço desculpa a vocês a compreensão. A Paty já deu umas sugestões, questões, algumas dicas do nosso trabalho, muito importantes, né? Uma história realmente muito emocionante, sempre que eu me lembro. Agora, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um senhor de 69 anos, branco, com cabelo ligeiramente já grisalho, meus cabelos eram castanhos, ruivos, uso óculos, estou com uma camisa tipo polo, né? Azul com a listinha branca aqui na gola. Atrás de mim tem umas fotos lindas de Paquetá, que é uma ilha que tem aqui no Rio, fotos feitas pela minha mulher, que tem um olhar fotográfico, um olhar muito bonito, faz umas fotos lindas. E aqui no meu ombro, desculpe, do outro lado, que a tela inverte, tem uma foto que é a capa de um livro, que eu fui pegar rapidinho, que inclusive tem essa história, Paty, contando aqui, né? Eu apanho com esse negócio eu viro para um lado e para o outro. A gente, no Fórum Social Mundial, quando fomos lá, a Paty abriu espaço, nós há alguns anos fazíamos atividades no Fórum Social. Esse ano conseguimos uma tenda para fazer um evento de hip-hop e loucura, né? Pegando 2 temas importantes: o hip-hop como uma manifestação popular das periferias, das populações em desvantagem social, vulneradas e tudo mais, e a saúde mental ou loucura, que, em última instância, tem uma população muito próxima, negros, pobres, etc., de periferia e tudo mais. Chegamos lá, a tenda não estava montada. Nós achamos que era, e, de fato, foi um certo descaso. E decidimos montar a tenda nós mesmos, né? Então, aqui tem eu mais ou menos jovem, nós montando, subindo o mastro, para montar uma tenda de circo. Fizemos uma tenda linda, um evento de hip-hop maravilhoso, que no segundo dia, graças ao convite da Paty e à iniciativa, né, sempre muito importante, acessível, do ministro Gilberto Gil, que era ministro da Cultura, entre milhares de coisas existentes no Fórum Social Mundial, políticas, culturais, etc., o Gil privilegiou ir ao nosso seminário. Isso foi muito bacana, a gente pôde conversar com ele, falar dessa iniciativa e ele pôde entender, tanto ele quanto toda a equipe dele, graças à Paty, graças também a gente lá poder ter esse espaço, conversar. O que era a reforma psiquiátrica, né? Então, assim, em grande parte, eu vou fazer uma abordagem muito, claro, meio assim, meteórica, né? Muito rapidinha, sobre essa ideia. Eu sou psiquiatra, estudioso da psiquiatria há muitos anos, fiz tese sobre o saber psiquiátrico, tanto de mestrado e doutorado, eu me dediquei à psiquiatria, e as suas reformas, as iniciativas internacionais importantes de reforma psiquiátrica. Existiram reformas na França, na Inglaterra, na Espanha, na Itália, em muitos locais, e uma coisa que me chamou a atenção é que o foco dessas reformas eram o modelo assistencial. Se criticava muito aquele modelo clássico da psiquiatria, dos manicômios, dos grandes hospitais psiquiátricos,
e com pessoas ali abandonadas por vários anos, né, desassistidas, em grande parte espaços de mortificação simbólica e real. O Lima Barreto, nosso grande escritor aqui, um dos grandes escritores brasileiros, fez um livro chamado Cemitério dos Vivos, sobre o hospício de Pedro II, aonde ele esteve internado e aonde ele escreveu um diário chamado Diário do Hospício. Então, nós vemos assim, é claro, os manicômios são locais de exclusão, de violência, de morte, né? Espaços de segregação, e são instituições que devem ser extintas, superadas, dando lugar a todo um modelo de cuidado de pessoas onde elas realmente sejam atendidas, tratadas e cuidadas de uma maneira diferente. Mas por que os manicômios existem? Por que eles existem? E, apesar das violências, esse hospício de Barbacena, onde tem o Museu da Loucura, nós, quando começamos o trabalho lá, ele agora está totalmente extinto. Quero registrar aqui que nós, no Brasil, fechamos mais de 60 mil vagas em hospícios, 60 mil vagas em hospícios, né? Não podemos chamar de leito, porque muitos deles não tinham o número de camas suficiente para as pessoas internadas. Muitos dormiam no chão e até se usava eufemisticamente, ironicamente, cinicamente, a expressão leito-chão para as pessoas que não tinham cama, né? E essas instituições eram instituições de morte, de segregação, e, no entanto, existiam. Por quê? Né? Um dos primeiros filmes que foi feito em Barbacena, quando eu falei, nós começamos o trabalho lá, descobrimos um cemitério com 60 mil corpos internados atrás do hospício, onde tinha uma capela e depois o cemitério, de pessoas sem identidade, sem pessoas, sem história, sem prontuário, sem vida. Ninguém sabia, ninguém saberá quem são essas pessoas, né? Quantos genocídios não são assim tão grandiosos, tão eficientes? E o primeiro vídeo que foi feito lá do Hospital de Barbacena, um vídeo histórico de um cineasta que hoje é um dos grandes cineastas brasileiros, o Verso Raton, ele se chama Em Nome da Razão. Então, em nome da razão, em nome da ciência, em nome da ordem, em nome do Estado, em nome da lei, em nome da igreja, em nome da família, se construíram instituições dessa natureza, absolutamente violentas, de extermínio. O Franco Basaglia, que esteve no Brasil 3 vezes, esteve muitas vezes em Portugal, né? Não sei se vocês têm a memória, eu tenho alguns registros das idas de Franco Basaglia a Portugal. É muito importante porque ele é uma pessoa apagada da história da psiquiatria, né? É um dos malditos, assim como Frantz Fanon, outros autores que foram apagados nas cátedras psiquiátricas, nas cátedras de formação, mesmo de saúde mental e mesmo em muitas de reforma psiquiátrica, etc. E Franco Basaglia, quando entrou naquele hospital pela primeira vez, disse que aquilo se semelhava muito mais a um campo de concentração do que a uma instituição psiquiátrica. E, curiosamente, ele usa campo de concentração que não é uma instituição que tem como pressuposto a reabilitação, a recuperação, como em grande parte as instituições totais são. Elas se autodenominam casa de correção, reformatórios, etc., penitenciárias, né? Porque elas têm que, de certa forma, mascarar a sua origem, sua natureza de violência, mas se define como instituições de recuperação moral, de tratamento, de reabilitação, etc. Um campo de concentração é um campo de extermínio. As pessoas vão para aquelas instituições não para serem recuperadas, para serem resgatadas como cristãos, como heterossexuais, como brancos, etc., como europeus. Elas vão para serem extintas, exterminadas, né? Então, por que essas instituições existem, né? E por que elas são imunes a reformas? A famosa reforma francesa da psiquiatria de setor, da psicoterapia institucional, a famosa inglesa, a reforma da comunidade terapêutica,
em tantas outras experiências, o manicômio, como uma erva daninha, se recupera, né? Porque existe um fator social, político, de demanda social, de exigência que vem da sociedade. E essa exigência, em grande parte, nasce produzida pela própria psiquiatria. O primeiro conceito psiquiátrico sobre a loucura é do Felipe Pinel, pelo menos foi o grande autor, que é de alienação mental. Alienado é aquele que está fora de si, perdeu a razão, ou perdeu a razão na sua plenitude, é incapaz de discernimento, é incapaz de decidir, é incapaz da razão. Se é incapaz da razão, é racional; se é irracional, aproxima-se da bestialidade, da animalidade. Então, por esse motivo, o conceito de alienação, historicamente, sempre remeteu muito à ideia da loucura como periculosidade. Então, as pessoas, e ainda hoje, entrevista que a gente faz com alunos, perguntam: mas, doutor, e o louco perigoso? Então, esse mito da loucura, como a fúria, a bestialidade, etc., domina o imaginário social. E não podemos esquecer que o primeiro conceito de alienação mental, Machado de Assis, outro escritor brasileiro importante, pai da literatura brasileira, considerado fundador da Academia Brasileira de Letras, escreveu um conto fantástico, atualíssimo, que tem, é claro que é literatura, mas tem uma crítica epistemológica, social, à psiquiatria e à ciência, seu projeto de modernidade, de positividade, muito forte. A própria psiquiatria abdicou do termo alienação por seu caráter mais moral e filosófico, metafísico, do que objetivo, organicista, científico, e passou a adotar o conceito de doença mental, mas que também foi muito atacado. Foi atacado por grandes psiquiatras, como eu falei, Basaglia, por Fanon, por Laing, por Cooper, e a psiquiatria também largou mão do termo doença mental. E passou a utilizar, embora em Portugal, curiosamente, eu tenho visto na literatura contemporânea, o termo doença e doente mental permaneçam em muitos textos. Não sei vocês, pesquisadores aí, se têm notado, eu tenho observado isso. Mas a psiquiatria mundial abandonou o termo doença mental pela sua fragilidade epistemológica e passou a utilizar o termo, em português e latim, nas línguas de origem latina, transtorno, e em inglês, desordem, que, na última instância, distúrbio da ordem ou distúrbio do torno, da forma, da composição, tem o mesmo significado que alienação. No imaginário social, nas representações sociais, loucura, alienação é perda da cabeça, perda da razão, perda do bom senso, perda do autocontrole, perda do discernimento, perda do juízo. E, curiosamente, vocês vão ver que, quando se usa transtorno, se fala o alienado mental, se falava o doente mental, mas não se fala o transtornado mental, porque chama atenção esse caráter moral de julgamento de alguém que perdeu essa capacidade de discernimento. Então, o que eu observei? Que esse processo de reforma psiquiátrica precisava de ter uma profunda imersão no campo epistemológico, como um processo social, científico complexo, no sentido de complexidade. Aí, em Portugal, também se usa muito a ideia da ecologia dos saberes, da epistemologia do Sul, que precisasse ser objeto de uma discussão epistemológica. Então, nós paramos de usar alienação, passamos a usar doença, passamos a usar transtorno, mas sem colocar em discussão o que seja isso. As suas relações com o poder, com a norma, com a ordem social, etc. Então, ao colocar em discussão todo esse campo epistemológico, nós também desmontamos um pouco a racionalidade que diz que a loucura é a incapacidade, a periculosidade, a desrazão, a improdutividade, a ausência de obra, como diz Foucault, e que os locais de tratamento para essas pessoas devem ser locais de vigilância, de controle, de disciplina. As instituições totais, como Goffman utilizou, totalitárias na linguagem de Robert Castell, ou instituições da violência, como Basaglia, como Laing, como Cooper. Instituições que impõem uma norma vinda de fora. O Pinel falava que as instituições asilares
de alienados tem muito a ver com instituições pedagógicas. Então, ao se colocar em discussão esse conceito, e aí originamos o nosso debate na proposta de Franco Basaglia, que, a partir da fenomenologia, elabora a proposta de colocar entre parênteses a doença para lidar com o sujeito. O Claudinho, que era um doente, tinha um diagnóstico, era tudo que ele fazia, tinha aquele significado psicopatológico, sintomatológico, ele se transforma um sujeito, se transforma um pintor, se transforma o outro um oficineiro. Então, as pessoas saem da identidade da patologia, o que é muito comum. Muito comum as pessoas se apresentam como: eu sou um usuário de serviço de saúde mental, eu sou psicótico. Agora é muito comum falar: eu sou depressivo, eu sou bipolar, meu filho tem TDAH. Então, a identidade principal se constrói em torno da ideia de doença. Então, ao se colocar epistemológica e eticamente o conceito de doença entre parênteses, no sentido não aspas, mas da fenomenologia russeliana, da époque, da redução analógica, você lida com o sujeito e descobre um sujeito rico tanto de desejos como de limitações, de conflitos, etc., como nós todos, por sinal. Então, os locais de tratamento, os locais de cuidado, deixam de ser locais de correção, de normalização, de violência, de imposição de uma norma, para ser locais de sociabilidade, de produção, de intermediação com a cultura e etc. E nós, nisso, mudando os conceitos, mudando essas práticas, vamos mudando também as formas do lidar social. E começamos a lidar com essas pessoas enquanto pessoas que têm um protagonismo na sua história, devem ter uma participação, uma atuação social, devem constar do nosso processo de construção de alternativas, de projetos, etc. E isso, evidentemente, tem como repercussão final a questão da mudança das formas de relação social. Então, esse processo, essa redefinição do campo da reforma psiquiátrica fez com que nós tivéssemos uma amplitude. Nós não estamos discutindo só arte-terapia como terapia, arte-cultura como terapia. Nós estamos discutindo arte-cultura como produção de vida, produção de subjetividade, produção de sujeitos políticos, sujeitos individuais e sujeitos coletivos. Então, essa arte-produção são formas de produzir entendimento sobre as pessoas que, se elaboradas pelas pessoas que são objeto de violência, objeto de discriminação, objetos de tantas outras formas de constrangimento, elas transformam o olhar da sociedade. Então, esse foi digamos assim, o campo que nós começamos a pensar da ideia de registrar esse processo para além de coisas assim avulsas, que eles tivessem uma coerência, e tivessem um conteúdo que pudesse arrumar isso tudo. Então, foi nesse sentido que, lá na Fiocruz, nós começamos a criar o projeto Memória da Reforma Psiquiátrica, o projeto da história da psiquiatria brasileira. Nós produzimos um CD-ROM, que eu estou num conflito agora, que eu não sei como é que eu uso o CD-ROM, porque o CD-ROM é uma mídia que não existe mais. Distribuímos milhares de CD-ROMs com textos, com imagens, fotos históricas, documentos fantásticos que encontramos da história da psiquiatria. Eu encontrei, a parte sabe dessa história, eu conto aqui nesse livro, Meu Lugares da Memória, é um livro não autobiográfico, não. Eu tive muito doente, fiquei alguns meses internado, quase morri, cheguei a ter o que se diz experiência de quase morte. Vocês já ouviram falar? Cheguei a sair de mim, aquela história, conto isso tudo. Aí resolvi registrar umas coisas. E eu pegava dentro do hospício, tinha um psiquiatra separando o que era documento importante, livro, revista, e o que não era. Então, ele fez uma escadinha, uma pilha de livros, ele subiu em cima para chegar nos andares de cima da estante, aí ele pegava um livro assim, olhava e dizia: fica.
Aí tinha um auxiliar embaixo. Aí eu olhava, doa. Aí eu falei que era tecnologia, técnica do fica doa. Entendendo? Que era. Assim, ele olhava, então, livro do Pinel, do Felipe Pinel, e publicado em 1801, com a capa original, o livro original, Traçé Médico Filosophique sobre Alienação Mental e la Mania, o primeiro livro da psiquiatria, ele doa, porque era um livro velho. Eu falei, mas você vai doar o livro do Pinel? É porque já tem muita coisa escrita depois disso, então mas isso é uma memória. E assim tantas coisas. E eu encontrei um pergaminho enroladinho lá, fui lá, peguei esse pergaminho, era nada mais, nada menos do que o decreto número 82 do imperador Dom Pedro II, que, na data da sua sagração como imperador, vocês sabem que imperador não toma posse, é sagrado, na sua sagração, ele decidiu, para marcar essa data tão importante dele se tornar imperador, você sabe da luta contra os monarquistas, né, os antirrepublicanos naquele momento, e ele tomou o poder, né? Ele foi sagrado com 14 anos por uma lei da maioridade penal criada só para aquela ocasião. Ele cria um hospício. Um hospício que ele, por, claro, a modéstia de imperador lhe permitia, denominar de Hospício de Pedro II. E eu achei o decreto, estava sendo jogado fora, que era o papel velho, né? E doei para os centros aí de memória brasileira. E eu fiquei muito curioso com isso, porque eu achei como é que o imperador podia criar um museu, né? Um teatro, alguma coisa assim. Hoje se criaria um campo de futebol, qualquer estádio, né? E ele cria um hospício, que era o símbolo da modernidade, da Revolução Francesa, da ciência, substituindo as visões metafísicas, místicas, mágicas, religiosas. Então, bem, eu comecei esse centro de memória primeiro com a psiquiatria brasileira, deu origem a um centro de memória nacional, aqui depois da saúde no Brasil, para mim foi uma gratificação muito importante. Depois eu comecei com o projeto da memória da reforma psiquiátrica. Então, recolhendo todas as teses, dissertações que antes não chegavam e não chegarão mais à sua linguagem digital, porque foram anteriores, né? A digitalização, documentos importantes, leis, portarias, etc., mas também todos os registros iconográficos, tudo que nós pudemos reunir de CDs. Existem mais de 50 CDs gravados por bandas de usuários, ex-usuários, sobreviventes da psiquiatria, hoje se denominam por artistas, né? Pessoas como um que nós conhecemos, o Hipático, que se denominava sempre como paciente psiquiátrico, depois como usuário, que foi um deslocamento importante, quando ele se identifica não só como um paciente, mas como usuário do SUS, uma pessoa de direitos, né? Usuário que tem esse significado de ser alguém que utiliza a rede pública enquanto cidadão, é o termo usado na Lei 8080, mas depois ele se denomina como músico, é um compositor, o outro é um cantor, o outro é membro de uma cooperativa, etc. Então, nós começamos a perceber que existiam dimensões importantes nesse processo de reforma psiquiátrica. Uma era essa sociocultural, né? Que é toda a transformação da relação que os sujeitos têm com a sua própria vida, com os outros, com a sociedade. Ele passa a se entender enquanto cidadão, ele quer discutir o serviço, ele quer discutir as limitações, os problemas, as leis, as formas de participação, as formas de tratamento, né? As decisões profissionais sobre ele quer ser incluído nesse processo, ele constrói artes, culturas. Então, como a Paty falou, a partir do Loucos pela Diversidade, quando nós fizemos o edital, nós decidimos premiar 5 projetos culturais no Brasil. Aí aumentou o recurso, nós conseguimos mais 50 e abrimos para 55 projetos culturais, que foi uma sessão linda na Caixa Cultural. Não era no hospital, no CAPS, não. Eram todos espaços culturais. Fizemos shows em praças, eventos públicos. E aí, quando eu falei, meu Deus, nós abrimos agora para 55 projetos, será que vai ter? A gente ficava contando. Tem o Harmonia Enlouquece no Rio, que é uma banda. Tem o Sistema Nervoso Alterado. Tem o Cidadãos Cantantes, em São Paulo. Tem o Cordão Bibi Tantã. Tem o Loucura Suburbana. Tem o Tapirã do Pirado Pirô, né?
e os impacientes, e por aí afora, mas não chegava a 55. Nós abrimos o edital, chegamos quase a 500 projetos culturais. E o edital ele possibilitou uma visibilidade desses projetos. E depois nós sabemos que se nós abríssemos o segundo, que não conseguimos, né, começou a mudar a política e tal, nós teríamos muito mais de mil projetos. Da mesma forma que essas iniciativas de geração de renda, de pequenas oficinas que começavam nos CAPs, no Centro de Convivência, elas foram tendo uma autonomia assim, com projetos culturais. Não precisavam mais, e o Loucos pela Diversidade já sentiu esse caminho, não precisava estar vinculado a um CAP, são pessoas com uma história de vida e tal, da mesma forma que você se autodeclara pardo, negro, população originária, indígena, você se autodeclara uma pessoa com sofrimento mental e fazia parte desse processo. Então, nós descobrimos mais de 1.000 projetos culturais e mais de 1.000 projetos de geração de renda, assim como Geração Boa, que a Paty mostrou, outras centenas que ultrapassam a 1.000 projetos. E, então, sentimos assim, a necessidade de começar não só a reunir essas experiências, né, esses projetos, os seus produtos, os CDs, os vídeos, né? Tem a TV Pinel, a TV parabolinoica, que é uma mistura de parabólica com paranoica, tem a TV Tantã, e por aí afora. A Rádio Maluco Beleza, a Rádio Cala a Boca, Cala a Boca já morreu, quem manda na minha boca sou eu, entendeu? Várias outras iniciativas, entendeu? Tantas coisas, as camisetas, como a Paty falou, as primeiras camisetas que eu vi com esse objetivo, o objetivo de provocar a sociedade a pensar. Então, foi o pessoal do Rio Grande do Sul que fez, do Fórum Mineiro, do Fórum Gaúcho, também depois seguido do Fórum Mineiro, que foram pioneiros, Fórum Gaúcho, lá de Bagé, em Santa Maria. Chegaram no Rio numa reunião com centenas de camisetas, né? De militonto a militante. De perto ninguém é normal, né? Diga não ao manicômio. Manicômio nunca mais, fazendo relação a toda a luta contra a tortura e tal. Manicômio, tira essa ideia da cabeça. E nós começamos a usar como estratégia, e fundamentalmente depois de criarmos um dia da luta antimanicomial, 18 de maio, como a Paty falou, que era produzir atividades culturais, políticas, acadêmicas, de todo sentido, na cidade e no espaço. O dia 18 de maio ficou tão importante, depois nós tivemos que ampliar para a semana da luta antimanicomial. E depois para o mês. Maio todo, do primeiro ao último dia, tem atividades da luta antimanicomial no Brasil inteiro, em que envolve Congresso Nacional, Senado, as câmaras municipais, universidades, teatros, cinemas e tudo mais. Então, começamos a usar as camisetas também como forma de ir à praia, ir à igreja, ir à praça, e a qualquer local que fosse, com camisetas, né, que, com essas palavras de ordem, estimulavam as pessoas a perguntar o que é isso, por quê, etc. Né? Ou quem olhava, ficava olhando e dizia, isso aqui é porque nós temos um movimento e tal, e atrás. Então, fizemos esse acervo, né, Paty? Eu tenho porque, em boa parte, eu que recolhi as camisetas, fiquei conhecido por isso, aonde eu ia, me davam as camisetas. Então, assim, mais de 500 camisetas, lindas, históricas. Aí fizemos uma exposição de camisetas, em teatros mesmo, fizemos um desfile de camisetas, em que psicólogos, psicólogas, usuários, usuárias, ex-usuários, militantes, voluntários, líderes, ativistas de direitos humanos, desfilavam com as camisetas, ao som de uma banda no Harmonia Enlouquece, ao vivo, desfilando com as camisetas e toda uma representação nos telões, as camisetas, para ver os detalhes. Fizemos um cordel das camisetas, né? Acredito que Portugal se conheça bem esse linguajar do cordel. Fizemos as tendas de Paulo Freire, que são comuns nos nossos encontros, onde reunimos toda a sabedoria popular, chamamos
curandeiros, pais de santo, artistas populares, lideranças populares, para trocar as ideias, fazer as informações, recolher esse material, daí as ideias de cordéis, as ideias de vídeos populares, de vídeos. Agora, além da tenda Paulo Freire, eu tenho até um doutorando que talvez esteja assistindo, fazendo uma tese aí sobre a tenda Paulo Freire no campo da saúde mental, como uma estratégia importante de diálogo, de ampliação para a sociedade e de envolvimento da sociedade, né, de protagonismo da sociedade nessa luta, né, porque, em última instância, eu falei que eu ia pegar o livro, esse livro que a gente lançou agora em setembro, Loucura e Transformação Social, Autobiografia da Reforma Psiquiátrica Brasileira. Ele é um livro todo ilustrado, com essas camisetas, com cartazes, botões, fotos, né? Todo ele é ilustrado, demonstrando botões, cartazes, bonés, tudo que a gente fez como material midiático. Tem teses sobre esse material, sobre essa capacidade criativa da luta antimanicomial de dialogar, de provocar a sociedade com essas frases, com os desenhos. Tem cartazes, camisetas lindas, né, feitas por usuários, artistas, e o termo usuário sempre redutor, mas com essas expressões, uma gaiola com um formato de cérebro aberta, pássaros e tudo mais. Assim, gente ia para brilhar, não para tomar eletrochoque, da música de Caetano. Caetano inspirou muitas músicas. Há Tanta Vida Lá Fora, de Lulu Santos. Muitas camisetas, muita criatividade. Então, nós reunimos isso tudo, né? Grande parte já está digitalizado. Paulo, fechou aqui o teu microfone. Isso, eu fui clicar aqui no... Eu coloquei aí no chat, né, o endereço do Projeto Memória. Nesse site, tivemos problemas administrativos com ele, principalmente em períodos, perdemos tudo, tivemos que recolocar tudo, mas já tem aí algumas centenas de camisetas, de cartazes, uma linha do tempo, projetos, leis, teses, vídeos, né? Além disso, temos um canal no YouTube, né, onde esses vídeos estão sendo colocados, e além de toda essa produção do próprio movimento da reforma psiquiátrica, da luta antimanicomial, de vídeos, áudios, vários documentos, várias naturezas de documentos, temos também o canal do YouTube, como eu falei, que está sendo reescrito aqui, mas eu fiz um canal também no YouTube, mas para reunir algumas, para aulas, etc., em que a gente pode utilizar alguma coisa. Então, assim, o LAPS é Laboratório de Atenção Psicossocial, né? Tem um acervo físico com mapotecas, com cartazes e tudo. É uma produção fantástica, histórica, com todos esses cartazes que a Pátio usou aí, os programas, né, que tem uma memória fantástica. Tem as camisetas, tem os bonés, tem os botões, livros de usuários escritos, né? Desde assim, desse movimento, por exemplo, do Carrano, o Sergésio Carrano, que a parte fez referência, foi um rapaz internado em Curitiba, no manicômio, em vários manicômios depois, escreveu um livro autobiográfico, um diário dessas internações, chamado Canto dos Malditos. Esse livro deu origem ao filme Bicho de Sete Cabeças. Nós agora, recentemente, comemoramos os 20 anos desse filme. Tem até um debate no YouTube. A Laís Bodansky, a diretora, aceitou participar gentilmente, e o Rodrigo Santoro também. Ficou muito bacana essa gravação, muito emocionante, porque eles mesmos não se encontravam há 20 anos, e o Rodrigo, que ia falar 5 minutinhos, ia sair, porque está morando na Espanha, está fazendo uma série lá, acabou ficando 2 horas. Depois era difícil tirar o Rodrigo da fala. Adorou, ficou emocionado, encontrando as pessoas e tudo. E esse filme eu participei como consultor. É um dos resultados desse processo de reforma psiquiátrica, né? Nós conseguimos fazer um processo que sensibilizasse a sociedade
para entender o que está por trás desses manicômios, dessas práticas de exclusão, de discriminação, de violência contra pessoas que, ao contrário, precisavam de cuidado, de acolhimento, de serem tratadas, né? E por aí tivemos uma novela no horário nobre da TV Globo, Caminho das Índias também, que botou essa discussão de uma maneira radicalmente diferente do que é a tradição nas novelas, você sabe, acaba sempre a loucura como a responsável pelos crimes, a louca no final da novela, no último capítulo, é internada no manicômio. A gente conseguiu uma novela importante, com uma audiência importante, e que levou como participante da novela os sujeitos reais desses grupos. Como eu falei, dos incênicos, agora não lembro de todos os nomes, os impacientes, os conspirados. Em Ouro Preto tem, por causa da conspiração da Confidência Mineira, tem um bloco de canal chamado Os Conspirados. Né, Paty? E o próprio Gilberto Gil ficou muito impressionado. Ele falou, essa turma da mental é muito criativa, né? Porque harmonia enlouquece, sistema nervoso alterado, conspirados, TV Tantã, TV Pneu, parabolinóica, né? Uma capacidade de trabalhar criticamente sobre o próprio tema da loucura, propiciando uma rediscussão dela na coisa. Então, eu não sei, o meu tempo aqui, eu já passei, né, Paty? Eu fiquei de compartilhar alguma coisa, se vocês quiserem ver, muito rapidamente, para mostrar, por exemplo, alguma ideia. Deixa eu ver se eu consigo aqui agora. Eu acho que eu vou ter que abrir na tela, não é isso que faz assim? Exatamente, Paulo. Você escolhe o que quer, abre aí, e depois, se for para compartilhar o som, antes de partilhar a tela, você seleciona essa opção de compartilhar som, que fica na parte de baixo do seu ecrã. Tá. Muito rapidamente, só para mostrar a vocês aí, cadê o... Agora, né, 18 de maio, nós fizemos 20 anos da Lei 10.216. Aí nós temos um projeto chamado Ideia SUS, que é um convênio da Fiocruz com a coordenação nacional, o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Reúne todos os conselhos de 5.765 municípios do Brasil de saúde. E existe um projeto de saúde mental nesse DESUS, do qual eu sou curador. Aí fizemos uma exibição de camiseta, de imagens da reforma. Só para vocês terem uma ideia, né? Eu agora não vou saber como é que eu vou andar com ela. Só vou mostrar, então, aqui. Está dando para ver? Passou de tela? Passou, né? Fala do movimento, esse foi os 20 anos de Bauru. Então, a gente fez uma exposição. Esse é o cartaz que eu falei, que é muito bonito, lá de Belo Horizonte. A maior parte do dia da luta antimanicomial. Né? Cartazes que são produzidos, né, em boa parte com a participação ou protagonismo principal artístico dos usuários. Dia Nacional da Luta Antimanicomial, cuidar sim, excluir não, cuidar da liberdade já. Luta antimanicomial, está aí o Van Gogh, né? Está dando para ver. Vários cartazes, movimento antimanicomial, 10 anos de luta, com artes. Liberdade ainda que tantã. Você sabe que a bandeira de Minas Gerais é libertas que será também, né? Liberdade ainda que tardia. Então, aí o cartaz é liberdade ainda que tantã. Loucos pela cidadania de Belém. Enlouqueci aí, São Paulo, dos porões da loucura aos jardins da liberdade. Outro cartaz muito bonito. É isso, uma quantidade muito grande de cartazes, de expressões do movimento, só homenageando aí, fundamentalmente, o 18 de maio. Aí o Arthur, né, artes todas feitas por artistas do movimento, os Encontros Nacional da Luta. Esse foi o de Porto Alegre, Paty, o terceiro encontro da luta antimanicomial. Foi de Porto Alegre, uhum. Me lembro até hoje que eu estava numa praça lá central, onde nós íamos todos, eu estava em Porto Alegre, quando chegou o ônibus de usuários e familiares de Belém do Pará, indo para Porto Alegre. Vocês veem que potência esse movimento. As pessoas foram de Belém do Pará para Porto Alegre, de ônibus, para participar do Encontro da Luta.
história marcante na vida da maior parte dessas pessoas, que nunca tinham saído de um manicômio. Puderam fazer uma viagem de dias, né? Aí outro encontro, bem, são vários cartazes, né? Manicômio tira essa ideia da cabeça, Espaço Nise da Silveira. Esse foi um seminário que eu fui curador do Centro Cultural Banco do Brasil, Cultura e Loucura, com Pífia Peubart, com Sérgio Pena, as exposições do Bispo. Os shows da loucura, eram na Cantareira, na barca Rio-Niterói. Enquanto a barca ela demora uns 40 minutos, né, de um lado a outro, aí iam tocando. Você vê aí, ó, Luiz Melodia, Artuzinho Maia, Zé da Velha do trombone, e com os artistas, cancioneiros do IPUB, a cada ano tinham artistas, grupos que eram da luta antimanicomial. Esse é um outro também, cartaz do Cancioneiros, aí da Rádio TV Tantã, a Rádio Número 0, a rádio de quem não dá ouvidos para qualquer um. O outro do Projeto Tantã, da Boutique, que fazia camisetas, bolsas e petrechos. Gente é para bilhar, né? E tem a outra ainda, Gente é para bilhar, não para tomar eletrochoque. Essa do Lulu Santos, como eu falei, há tanta vida lá fora, né, usando sempre a coisa da música, da literatura, para provocar, né, encontros mentais aí, afetivos, emocionais. Dizem que sou louco por pensar assim, vocês conhecem, claro, dos Mutantes, Rita Lee. Será que a cidadania é mesmo um direito de todos? Acabou aqui, mas era para ter mais, sabe? Eu não sei o que estou vendo, não. Eu não sei se houve alguma... Bem, eu vou, então, suspender aqui. Vou mostrar muito rapidamente uma outra coisa. Se o meu tempo tiver acabado, aí vocês falam, tá? Você vai abrir isso aqui. Abriu. Isso aí é o cordel das camisetas. Ó. Fizemos um cordel também, linguagem muito importante, popular, né? Que agora não está andando. Sabe? Aí, está andando assim. Ó. Cordel das camisetas, da luta antimanicomial, né? Que vai falando e vai apresentando. Nós fizemos isso com a exposição de pessoas com as camisetas, a cada camiseta que se falava entrava uma pessoa, as imagens da camiseta eram expostas, né, de cada camiseta. Então, e a última que eu quero... Estou mais ou menos conseguindo ilustrar aqui, não está tão fácil, não. Stop share, eu tenho que suspender de novo. Essas imagens e sons das camisetas também foi uma exposição bacana que a gente fez, né, com manequins que eram trabalhados por artistas e por um artista plástico italiano, Gianni Puzo, só que eu não sei se vai passar a música, eu acho que não. Eu estou compartilhando o som, mas eu acho que não está indo. E a música Sufoco da Vida. Está dando para ver a camiseta, pelo menos? Sim, Paulo, as camisetas sim. Paty. As camisetas, né? Diga não ao manicômio. Aí está em espanhol também. Ou em italiano, desculpe. Não, está espanhol mesmo, desculpem. Loucos por la liberdade. Isso era para ser seguido de uma música do Harmonia Enlouquece, Sufoco da Vida, né? Que eu não sei se as pessoas conhecem, Paty. Acho que tem que botar depois o link para o pessoal escutar. Então, eu estou meio acompanhando aqui. E quase acabando, hein? Aí eu queria, só muito rapidamente, aqui, cadê? Então, eu vou botar um vídeo
Eu vou botar um vídeo rapidinho, fazer só... Eu vejo, as palavras se combinam com o que eu penso, com o que eu vivo, o que eu vejo. Se eu olho ou escuto alguém falar, se alguém ri ao me olhar, eu penso que é pra mim, eu penso que é de mim, eu penso que é pra mim. Eu tinha medo de pensar e alguém entender o que eu via. Eu achava que era Hitler ou judeu. Eu estava fora de mim, eu era um ateu sem meu eu. Não sou eu quem eu vejo no espelho. Eu penso que é pra mim, eu penso que é de mim. Eu penso que é pra mim, eu penso que é de mim. Palavras se combinam com o que eu penso, o que eu vivo, o que eu vejo. Se eu olho ou escuto alguém falar, se alguém ri ao me olhar, eu penso que é pra mim, eu penso que é de mim, eu penso que é pra mim, eu penso que é de mim. Pensei que alguém me perseguia. Eu tinha medo de pensar e alguém entender o que eu via. Eu achava que era Hitler ou judeu. Eu estava fora de mim, eu era um ateu sem meu eu. Não sou eu quem eu vejo no espelho. Eu penso que é pra mim, eu penso que é de mim, eu penso que é pra mim. Miguel. Tô te chamando. Ô, rapaz, tudo bom? Tá. Aí, Tudo bem? Vou começar a gravar hoje o 14º? 14º você teve? É, Caramba. porque os outros passaram batido e tal. 15º? É, pois é, no 14º já, E meu. o 15º? Ah, o 15º vai depender do Vandré, aquele cara maluco, ele é doido, né? Oi, vocês desculpem, eu deixei passar o vídeo todo, porque eu achei que é importante, pelo menos, essa... Eu vou botar agora, que eu não sabia como fazer, eu botei a letra aí no chat, né? Que eu achei que, assim, que era um momento importante de registrar esse acervo que praticamente não existe mais. Esse é um grupo musical criado dentro de uma instituição psiquiátrica, com duas pessoas que eram originalmente internas, né? Com toda uma história de vida de opressão, de falta de direitos, etc., e de cuidado, minimamente, né? Que depois fazem uma música chamada Sintomas, muito inteligente, né? Em que eles associam a ideia de que as pessoas falam deles, eles falam sobre ele, etc., etc., relacionando a paranoia, a ideia de perseguição, né? E tudo que ele faz, então o telefone toca, ele acha que é para ele, é para outro cara na fila, a mulher faz sinal, ele acha que é com ele. Depois, no final, quando ele é chamado realmente pelo amigo, que é o Orlando, né? Aí ele não sabe o que é com ele. Então, é uma música então composta, arranjada por todos e tocada, executada por pessoas dessa banda, né? Que ainda hoje existe. Tem vários CDs gravados,
tem songbooks, tem tudo mais, e o vídeo foi todo elaborado pela TV Pinel, também um projeto feito por usuários, né, o que dá um bom sinal da mudança, né? É um exemplo da mudança e da riqueza desse material que nós temos aí. Boa parte dele estava, inclusive, no site antigo do projeto Loucos pela Diversidade do Ministério da Cultura, e com a extinção do Ministério da Cultura, isso tudo se perdeu. Nós estamos fazendo um trabalho de resgate, de recuperação, de preservação dessa memória. Então, muito obrigado. Aí eu passei muito do meu tempo e me enrolei também com essas questões, mas estou aprendendo. Tá? Obrigado, então, a vocês. Devolvo aí a palavra para vocês aí. Desculpe.